A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, a paz do Senhor para você também que está aí na sua casa nos ouvindo, através do canal do YouTube. Que Deus abençoe a sua vida. Você continua aí conosco, nos acompanhando e louvando a Deus juntamente conosco. Nós queremos, na oportunidade, louvarmos a Deus com o hino Era um Pecador, número 171, 171. Jesus, não tinha esperança nem divina luz. Hoje sou remido, Cristo me salvou, com seu sangue me lavou. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá e consigo então me levará. O Consolador já veio em mim morar, a palavra santa veio iluminar. Quero ser guiado, portão para a luz, que a Cristo me conduz. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá e consigo então me levará. Vem Jesus amado, vem sem demorar. Eu estou ansioso pra no céu entrar. Vem sem mais tardança, vai raiar a luz. Ora vem Senhor Jesus. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá e consigo então me levará. Queres, pecador, gozar a salvação? Venha a Cristo hoje receber perdão. Cristo te aceita, pobre pecador, nos seus braços de amor. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá e consigo então me levará. Vamos ouvir agora 2 louvores com o grupo de louvor. Vamos ficar de pé e vamos adorar a Deus juntamente com os irmãos do grupo de louvor. E eu gostaria de pedir aos diáconos, cooperadores, que quando o grupo de louvor for adorar a Deus com o segundo louvor, nós estaremos recolhendo os dízimos e ofertas que trouxemos à casa do Senhor. Porque a oferta também, ela faz parte do culto de adoração a Deus. Vamos adorar a Deus. Adore o Senhor, dê o seu melhor. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti.
Se os teus olhos me veem debaixo de tuas asas, é meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, em tua presença é meu prazer. Enquanto tudo está a fumaça me esconde, só teus olhos me veem debaixo de tuas asas, é meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, em tua presença meu prazer. Só tua graça me basta, em tua presença meu prazer. Só tua graça me importa, em tua presença meu prazer. Deus maior, não há Deus menor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Cante mais uma vez, não há Deus maior. Não há Deus maior. Não, não há. Deus melhor. Não há Deus tão grande. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Como nosso Criou o Deus. céu e as estrelas. Criou o sol e a a terra. Criou o sol e as estrelas. Tudo ele fez. Tudo criou. Tudo formou. Para o seu amor.
Podeis tomar assento. Deus abençoe o grupo de louvor. Vamos ficar de pé mais um pouquinho, irmãos. Eu falei para tomar assento antecipadamente. Vamos ficar de pé de novo? Eu não estou brincando com os irmãos, é porque nós vamos orar pelos dízimos e também pelas ofertas. Vocês me perdoem, tá bom? Vamos orar. Incline a tua cabeça. Pai querido que estás no céu, nós glorificamos e exaltamos o teu nome, ó Pai. Queremos abençoar a vida dos teus filhos agora que contribuíram, ó Pai, de uma forma espontânea, Senhor, movidos de amor pela tua obra. Que o Senhor venha abençoar todos os teus filhos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, com toda a sorte de bênção espiritual e material. Pai, é o que nós te suplicamos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Agora vocês podem tomar assento. E nós estaremos agora passando a palavra para o nosso companheiro, irmão Felipe, que é diácono ali da sede. Ele estará nos transmitindo a palavra de Deus. Aleluia, irmãos. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Estamos animados por mais um dia estarmos aqui, louvando e engrandecendo ao nome do Senhor. Queria agradecer a pessoa do pastor Léo, que nos cede essa oportunidade de estarmos aqui compartilhando a palavra do Senhor. E depois que eu falei que eu vinha, eu senti o tamanho do peso da responsabilidade que eu assumi, de trazer a palavra no dia do culto do ensino, no dia do culto do pastor, mas eu creio que quem capacita e quem dá a palavra é o Senhor. Agradeço a pessoa do pastor Léo, pois ele sempre foi um pastor que prepara a próxima geração. Independente de se o arrebatamento acontecesse hoje, há uma geração preparada para dar continuidade naquilo que eles plantaram. Amém? O Senhor colocou uma palavra ao meu coração para mim transmitir aos irmãos, que se encontra no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 16. O tema da mensagem a qual o Senhor tem colocado ao meu coração é o equilíbrio de uma vida cristã. Talvez o momento a qual nós estamos vivendo não requer mais detalhes e mais esforço para nós mantermos esse equilíbrio e para nós sabermos para onde nós estamos indo. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor no capítulo 16, a partir do versículo 5 até o 12, faremos leitura. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceram de levar pão. E Jesus disse-lhe: Vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, discorriam entre si, dizendo: Por que não trouxermos pão? Percebendo Jesus, disse: Por que discorrei entre vós, homens de pequena fé, sobre não terdes pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrei dos 5 pães para 5.000 homens e de 4 cestos que tomastes, nem dos 7 pães para 4.000 homens e 4 cestos tomastes? E de quantos cestos tomastes? Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães, e sim acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus? E então entenderam que não lhe dissera sobre que se acautelassem do fermento dos pães, mas da doutrina dos fariseus e saduceus. Amém? Um texto um pouco complexo,
para nós entendermos a primeira leitura, mas eu queria, para lhe situar um pouquinho sobre o que nós vamos falar, o ano é o ano 1 da era cristã, o nascimento de Cristo, e já se havia muitas seitas e divisões dentro do judaísmo. Havia os saduceus, os fariseus, os zelotes e os essênios. Nós vamos entender as outras duas primeiro, para depois eu chegar nessas. A seita dos zelotes, nós vamos ver o Simão chamado Zelote. E por isso as pessoas levavam essa nomenclatura, porque faziam parte de um grupo. Nós somos chamados de cristãos, porque somos chamados do grupo de Cristo. Amém? Quando nós entendemos que Simão era o Zelote, nós vamos entender que havia ramificações, divisões, assim como existe nos nossos dias. E também nós vamos ver João Batista fazia parte e ele era fundado na arte dos essênios. Nós devemos agradecer muito aos essênios, porque os essênios tinham um costume de taxar e escrever tudo que as escrituras diziam. E é por causa dos essênios que nós temos os livros do Mar Morto e grande parte dele que foram compilações da nossa Bíblia. Nós vamos entender depois um pouquinho mais sobre o que Jesus vai falar acerca dos fariseus e saduceus, que eram os que mais se destacavam, que era a alta nobreza, que era o alto clero, como diríamos nos dias de hoje, da igreja daquele tempo, e eles colocavam um jugo sobre as pessoas. Os fariseus colocavam algo pesado demais que ninguém podia carregar. Os fariseus eram aqueles que acrescentavam à lei, além dos 613 decretos de Moisés, o peso a qual cada um já tinha que carregar, eles ainda acrescentavam às suas cargas. Eles ainda colocavam um pouquinho mais de peso, eles ainda colocavam um pouquinho mais de fermento, com o que Jesus vai chamar a atenção para aquilo que os discípulos deviam entender. E quando Jesus chama a atenção deles, ele diz assim: cuidado com o fermento dos fariseus. E eles ficam perplexos, pois não entendem as coisas do Senhor. Nós muitas vezes olhamos para essa esfera, mas ela está numa esfera acima, as coisas do Senhor. E quando nós entendemos o que o Senhor Jesus Cristo nos diz, nós ficamos muito mais tranquilos, porque Ele quer dizer muito além que aquilo que Ele já falou. Então, quando nós olhamos para o fermento dos fariseus, era algo que acrescentava peso, que acrescentava jugo, que acrescentava algo que nos deixava enfadado e não tínhamos condições de carregar. Mas quando nós olhamos por outro lado, os saduceus, eles tiravam. Para uma linguagem mais contemporânea e para nós entendermos um pouquinho mais daquilo que o autor está nos dizendo, e quando Jesus explica sobre cuidado com o fermento dos saduceus, sabe aquele seu amigo, sabe aquele irmão que diz assim: ah, mas isso aí não tem nada a ver, não tem ninguém vendo, o pastor Léo não está aí, o pastor Nicodemos nem tá no culto hoje, a gente pode fazer de qualquer maneira. Esses são os saduceus, aqueles que retiram aquilo que o Senhor nos manda fazer. E quando nós olhamos para o que os saduceus iam fazer, eu queria lhe alertar para 2 pontos daquilo que cada um nos dificulta e nos traz de erro para as nossas vidas. Quando nós olhamos para os fariseus, eles nos levam a um patamar que jamais é impossível nós alcançarmos. Eles nos levam a um patamar que jamais é impossível nós conseguirmos alcançar e chegar e justificar-se por si mesmo. Quando nós olhamos o que Paulo vai falar aos coríntios, e ele vai dizer que a letra mata e o espírito vivifica. Muitas vezes nós pensamos que a pregação da palavra mata, mas eu nunca vi ninguém morrer por ouvir uma pregação. Mas eu já vi muita gente morrer espiritualmente por falta dela. Quando nós encolhemos o tempo da pregação e nós tiramos aquilo que temos de mais importante, a água da vida, aquilo que o Senhor deu para que nós nos alimentássemos, nós começamos a morrer. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que saíra da boca de Deus. Nós vamos entender que nós precisamos ouvir mais a palavra nesse momento. Se nós tivéssemos palavra cheia de nós, nada pode nos atingir. Eu queria repetir: nada pode nos atingir. A Bíblia vai falar, e eu queria lhe lembrar, que os anjos do Senhor acampam ao redor daquele que os teme e os livra de todo mal. Nós estamos guardados debaixo do Senhor. E ainda que nós somos acometidos por essa doença que aí está, eu queria lembrar o que Paulo vai falar aos Romanos no capítulo 8. Quem pode nos separar do amor de Deus? Nem a altura, nem a profundidade,
nem o presente, nem o porvir, nem aquilo que está por vir pode nos separar do amor de Deus. Nós devemos entender que há algo muito profundo que o Senhor vem nos dizendo e que nem o peso de que muitos tentam colocar sobre nós nos separa do amor de Deus. Nós vamos entender o amor de Deus quando, no versículo 8 de João, Jesus é indagado sobre os fariseus de uma mulher pega em ato de adultério. E nós vamos entender ali que Jesus traz algo muito além da letra ali. E quando os fariseus dizem assim, a lei de Moisés diz isso, e o Senhor o que diz? Eles estavam sempre querendo pegar Jesus, talvez em uma das suas engodos, dos seus enganos, e quando eles olham e chegam para Jesus, Jesus apresenta o seu propósito. Ele não negocia valores, mas ele apresenta a misericórdia do Senhor. Aquela mulher apanhada em ato de adultério, ela devia ser morta, mas Jesus apresenta aos fariseus o ato da misericórdia. E ele apresenta algo muito maior, uma lei muito maior, chamada amor de Deus. Mas aí ele não vai deixar também dois detalhes para nós observarmos, e quando nós olhamos o que os fariseus fazem com aquela mulher, levam até Jesus a julgando, Jesus traz 2 pontos e ele vai dizer assim, vá e não peques mais. O princípio da nossa fé é fé e arrependimento, que nós venhamos nos arrepender daquilo que nós fizemos, mas que nós não venhamos fazer mais, e que nós venhamos ter fé para que o Senhor nos perdoou, e para que nós venhamos ter fé que nós conseguimos manter o padrão para o qual Ele nos chamou. A Bíblia vai dizer, Paulo vai dizer aos Coríntios que se nós andarmos na luz como Ele na luz está, o sangue dele nos purifica de todo o pecado. E isso nós recebemos e aceitamos por fé. E isso nós entendemos quando a fé coloca no nosso coração que nós devemos andar na luz como Ele na luz está, que o sangue dele vai nos purificando. O sangue dele vai nos aperfeiçoando. O sangue dele vai nos lavando e nos transformando e nos colocando no caminho certo. E, em contrapartida, os saduceus vão tirando tudo aquilo que há de bom, tudo aquilo que há de melhor, e vai dizendo, não, pode ir por aí, pode fazer isso hoje, pode fazer isso amanhã, pode deixar de orar, pode deixar de jejuar, pode deixar de ler a Bíblia, pode deixar de ir para a igreja. É muito bem verdade que estamos impedidos de ir para a igreja, mas eu queria dizer para você que há um céu aberto dentro de um quarto fechado. E o Senhor não está com os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir as nossas orações, e a sua mão não está encolhida para que não possa agir em nosso favor. Então, quando nós não podemos ir por conta do espaço, por conta de doença, por conta de estarmos isolados dentro da nossa casa, o Senhor está conosco. Mas no momento que você tiver a oportunidade, irmão, vem para a igreja, cultue ao Senhor, adore o nome dEle. Nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Eu só queria te lembrar disso, que nós estamos daqui. Um pouquinho de tempo há e o que há de vir virá e não tardará. A igreja tem que ficar ciente que nós estamos rumo aos céus. Nós devemos entender e não tirar o peso da vida eterna, assim como faziam os saduceus. E quando nós entendemos o princípio daquilo que os saduceus faziam, que era tirar a gravidade do pecado, que era tirar a gravidade daquilo que nós fazíamos de errado e tomávamos caminhos errados, nós vamos entender que nós saímos de um princípio muito importante da vida cristã, que ela se chama cruz. Quando nós tiramos o peso, nós começamos a fazer curvas. Eu queria dizer que a cruz ela é reta, de forma vertical, que nós estamos fazendo tudo para Deus. E de forma horizontal, com os braços abertos. Cristo mostrando para a humanidade o seu sacrifício também, foi dizer que nós devíamos agir com equidade, com equilíbrio e com ordem para com todos. Que nós não venhamos fazer distinção entre um e outro. Mas que o Senhor venha tratar com cada um da forma específica. E todas as vezes que nós agirmos, nós devemos agir de forma reta, tanto para com Deus, porque o escritor aos Hebreus vai dizer que todas as coisas estão nuas e cruas diante daquele a quem devemos prestar contas. Hebreus 4,13 vai dizer que nada está oculto aos olhos do Senhor,
Os seus olhos são como chamas de fogo e veem todas as coisas, e nós não podemos jamais nos ocultar da presença do Senhor. O salmista vai dizer que se ele subisse até o céu, ali o Senhor estaria. Se ele colocasse a sua cama no mais profundo abismo, ali o Senhor estaria. Se ele fugisse para os montes, lá o Senhor estava. Jamais podia se esconder da presença do Senhor. Então, quando nós agirmos de forma correta. A Bíblia vai dizer aos cristãos que é sim, sim e não, não. O que passar disso é de procedência maligna. Então, que nós venhamos entender que não há nenhum peso e nenhuma medida, mas que nós venhamos entender que há um caminho reto traçado pelo Senhor. Eu queria agora começar a discorrer acerca do assunto a qual nós trazemos, que é o equilíbrio de uma vida cristã. Já que nós olhamos para os dois extremos, tanto os saduceus que tiravam o peso, tanto os fariseus que colocavam muito jugo sobre as pessoas, nós vamos entender que havia Jesus no centro. Havia Jesus na cruz do meio, trazendo o equilíbrio para as nossas vidas. Havia Jesus nos mostrando um caminho a qual nós devíamos seguir, nos mostrando um caminho a qual todo homem deve traçar para que ele possa ir para o céu. Paulo vai dizer que nós devemos ser imitadores dele, como ele é de Cristo. Então, que nós devemos percorrer os mesmos caminhos de Cristo. Eu queria dizer para você já de antemão que ele não é fácil. O Senhor Jesus Cristo vai dizer: aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz e me siga. Muitas vezes nós pensamos que vida cristã ela é de facilidades, ela é de dinheiro, ela é de bens materiais. É muito verdade que nós temos muitas coisas para desfrutar aqui. Mas eu queria te alertar para que algo maior está por vir. Os céus se abrirão, o Filho do Homem virá buscar a sua igreja. Nós devemos atentar muito mais para as coisas eternas, para as coisas que não passam. Nós vamos ver que a Bíblia vai nos dizer que nós não devemos juntar tesouros nos céus para que o ladrão não roube, a traça não coma e a ferrugem não corroa. Mas o que nós temos plantado e feito para os céus? O que nós temos olhado de equilíbrio para o Senhor Jesus? O que nós temos feito para Ele? John Piper vai dizer que as redes sociais seriam o nosso maior advogado de acusação. Porque ela vai dizer quanto tempo nós ficamos lá. E muitas vezes nós falamos que nos falta tempo para estarmos com o Senhor. E muitas vezes nós ficamos do lado dos saduceus, dizendo que nós não temos tempo. Que nós não temos tempo. Mas eu queria dizer que muitas vezes nós ficamos do lado dos fariseus, olhando para uma coisa e pensando que estamos fazendo a obra de Deus. Pensando que nós estamos fazendo para Deus e muitas vezes nós queremos agradar pessoas. Mas o que nós mais precisamos é ficar no meio e entender: Senhor, eu estou fazendo a Tua vontade. Será que nós estamos nos preocupando com a vontade do Senhor e olhando para aquilo que Ele quer para as nossas vidas? Será que nós temos olhado para o Senhor e feito aquilo que Ele nos manda fazer? Muitas vezes nós pensamos que apenas a pregação, o louvor são obras para o Senhor. Mas eu queria dizer que às vezes há uma irmã que vai fazer uma obra de caridade e ninguém sabe, mas o Senhor escreve no seu livro. Às vezes a irmã que limpa a igreja com todo amor e carinho, o Senhor a vê limpando, adorando, glorificando o seu nome. Que todas as vezes que nós olhamos para um trabalho simples e aos nossos olhos parecem ser menosprezado ou desprezível muitas vezes, isso é a obra do Senhor. E há um momento a qual nós devemos entender aqui que o Senhor Jesus Cristo falava dos fariseus que eles sempre acusavam as pessoas. E chegou o momento de nós mostrarmos que a igreja cuida das pessoas. Porque quando nós olhamos para o fermento do que eles estavam vendo aqui, eles conseguiam ver apenas com os olhos terrenos. E eles discorriam entre si: por que não trouxemos pão? Quando eu olho para esse versículo 7, eles vão dizer assim: por que nós não trouxemos pão? Eles nem têm noção de que o pão da vida
está junto com eles. Aleluia. O pão da vida está junto com eles e Jesus chama a atenção deles e diz assim: percebendo Jesus, por que discorreis entre vós, homens de pequena fé? E quando nós pensamos que algo está nos faltando, muitas vezes nós esquecemos, como os discípulos que estavam no barco, que Jesus estava dormindo na proa do barco, mas eu queria dizer que Ele não está dormindo na proa do nosso barco, Ele está muito bem acordado, nos guardando, nos livrando de todo mal e nos mostrando o caminho a qual nós devemos seguir. Jesus Cristo disse aos seus discípulos: estarei convosco todos os dias. Todos os dias. No trabalho, na rua. No trabalho, na rua. Para casa, para a igreja, para a faculdade quando retornar, para a escola. Quando nós olhamos que o Senhor está conosco, aonde nós vamos até o centro da cidade, muitas vezes estamos com medo da doença, o Senhor está conosco. Aleluia. E independente de qualquer situação, eu queria lhe lembrar que nada nos separa do amor de Deus. E ele vai dizendo ainda: não compreendeis ainda, e não vos lembrei dos 5 pães para 5.000 homens, de quantos cestos tomastes? Quantas vezes nós parecíamos que íamos perecer? É ou não é, irmão Nicodemos? Muitas vezes nós parecemos que vamos chegar ao fim, que está chegando ao fim da linha, Senhor, vai faltar, Senhor, vai acabar, e Senhor vai lá e multiplica, e ainda sobra. Porque as nossas contas, elas são de uma matemática simples e humana, mas a matemática do Senhor, ela é muito além para aquilo que nós necessitamos de verdade, e não das nossas vaidades. Muitas vezes nós preocupamos com as nossas vaidades, mas será que nós precisamos de verdade? Nós devemos entender aquilo que nós estamos precisando de verdade. Eu queria dizer que o mundo de verdade hoje está precisando da paz que excede todo entendimento. A paz que excede todo entendimento está dentro de cada um de nós. Jesus Cristo disse que nos daria uma paz que o mundo não pode receber. O Espírito Santo está dentro de nós para nos trazer paz, para trazer alegria, para trazer ânimo e para matar a ansiedade do ser humano. É bem verdade que todos os psicólogos, eles são muito importantes e eles vão ter muito trabalho a partir do pós dessa doença. Porque muitas pessoas vão ficar afetadas com a sua mente, com a sua ansiedade, o seu coração muitas vezes vai palpitar e vão precisar de um acompanhamento psicológico. As pessoas estão afetadas, estão ficando neuróticas, mas eu queria dizer que nós devemos olhar para Cristo e para ajudá-los, intercedendo pelas suas vidas, que vão trabalhar muito, também levar a palavra do Senhor, que é alimento, que é descanso, que é o renovo para aqueles que necessitam. E se alguém não tem encontrado ainda esse renovo, que nós venhamos cada dia mais buscar no Senhor aquilo que Ele tem para nos dar. Talvez nós não tenhamos entendido aquilo que o Senhor tem nos revelado nesses últimos dias. Porque todos aqueles que falavam sobre dinheiro, prosperidade, parece que interrompeu, pois não tem mais palavras. No momento a qual todo mundo busca uma cura, a qual todo mundo busca uma vacina, a qual todo mundo busca paz. A paz que excede todo entendimento está dentro das igrejas, está dentro de cada cristão, está na nossa palavra quando nós liberamos na vida das pessoas. Eu queria dizer que talvez hoje seja o nosso melhor púlpito, as nossas redes sociais. Nós podemos disseminar, talvez para 5.000 pessoas, uma palavra que às vezes nós iríamos pregar numa congregação nossa para 20. Não quero que você me entenda mal, eu queria dizer que o alcance da palavra ele é ainda maior nesse momento. Nós podemos pregar para outros estados, talvez para fora do Brasil, através das nossas redes sociais, com um clique, com uma palavra. Com um áudio, pessoas são curadas,
pessoas são renovadas, a sua fé é elevada a um patamar maior. Com apenas uma palavra, um bom dia, um irmão, você está tudo bem? Eu queria dizer que uma das piores coisas que as pessoas estão enfrentando com essa doença que a ciência ainda não achou cura é a solidão. E que nós não venhamos ser fariseus a ponto de nos afastarmos das pessoas, mas saber que nós temos um celular para nós mandarmos a mensagem do Senhor, para nós acalmarmos o seu coração. O estado psicológico, ele nos piora talvez 50% ou 70% além daquilo que já está doente em nós. Mas que nós venhamos ser curados pelo Senhor Jesus Cristo, para que nós venhamos levar a cura não da doença, mas da alma. As pessoas estão com a alma ferida, com o seu coração dilacerado e com os seus valores feridos, para que o Senhor Jesus Cristo venha trabalhar através de nós. Jesus Cristo chama a atenção deles e diz: e nem dos 7 pães para 4.000, e de quantos cestos tomastes? Eu queria dizer que nós somos muito mais fortes do que nós pensamos. Porque às vezes nós estamos cheios de problemas, estamos correndo para resolver as nossas situações, mas se nós olharmos para a direita, nós vemos que tem alguém muito mais precisado do nosso amor, da nossa palavra, do Senhor Jesus Cristo. E nós colocamos os nossos problemas no bolso, e nós vamos levar a mensagem do Senhor. E nós vamos fazer aquilo que o Senhor nos chamou. E nós vamos levar a palavra para muito mais. Quando nós entendermos o que o Senhor Jesus Cristo os explicou, a partir do versículo 11, ele vai dizer assim: não compreendeis que não vos falei a respeito de pães? O Senhor Jesus Cristo não estava falando de bênçãos materiais, pastor Léo. Ele não estava mostrando que os homens, muitas vezes por aí, tentam ludibriar a igreja. Mas uma igreja que é ensinada, enraizada na palavra, que vem no culto de quarta, que vem no culto de terça e ouve o seu pastor e guarda. A Bíblia vai dizer assim: aquele que ouve as minhas palavras e guarda. Ela não diz assim apenas aquele que ouve, porque tem gente que ouve, entra por aqui e sai por aqui. E aí o pastor pregou numa quarta, daqui 15 dias vai apresentar o problema para o pastor, exatamente o antídoto que ele apresentou há 15 dias antes. Quando nós ouvimos a palavra e guardamos, é diferente. Jesus Cristo vai dizer assim: o homem que ouve as minhas palavras e guarda, assemelhá-lo-ei a um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Que vieram ventos, correram rios sobre ela, e aquela casa permaneceu firme. Então, que a nossa firmeza cristã, que a nossa fé, a Bíblia vai dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. Então, se nós não venhamos, talvez solução, que nós venhamos ter fé, que nós venhamos estar firmes no Senhor, para o que der e vier. Vento, chuva, frio, doença, cura, morte. A Bíblia vai dizer que preciosa aos olhos do Senhor são a morte dos santos. Então que nós venhamos ficar tranquilos. Vou falar pela terceira vez. Nada pode nos separar do amor de Deus. E ele vai dizer assim: e assim acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus, nem de quem põe muito, e nem de quem tira o equilíbrio da sua vida cristã. Então eles entenderam que ele não lhes dissera para acautelares do fermento dos pães. Então que nós venhamos ouvir e entender que é muito mais profundo aquilo que o Senhor quer falar conosco. E que não é material, e que não é terreno, e que não é aquilo que nós esperamos, mas é a vontade do Senhor que seja feita na nossa vida. E ele vai dizer assim: mas da doutrina
Doutrina, eu queria separar agora rapidamente o que é doutrina e o que é usos e costumes. Doutrina é o que a Bíblia vai nos falar e o que nós devemos entender para nós irmos morar no céu. Isto é doutrina, isto é inegociável, isto é o que nós não devemos jamais tirar da nossa vida. É o que a Bíblia está dizendo. Muitas vezes nós ouvimos as pessoas falar muitas coisas e nós comparamos com o que a Bíblia está dizendo. As pessoas estão colocando um jugo porque conhecemos pouco de Bíblia. Nós estamos tão aflitos às vezes porque conhecemos pouco de Bíblia. Nós devemos cada dia mais buscar o conhecimento da palavra do Senhor. Hebreus 4:12 vai dizer que a palavra do Senhor é mais afiada do que espada alguma de 2 gumes e penetra a ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas. E se nós entendermos a profundidade, a riqueza daquilo que nós temos nas mãos, nós temos a saída para tudo. Nós temos a saída para todos os problemas e para todas as ansiedades e também para o porvir. A Bíblia fala de vários assuntos e nós pensamos que alguns assuntos saíram apenas da cabeça humana, mas o Senhor ensinou primeiro. Nós devemos entender que nós venhamos ficar tranquilos, que nós venhamos ficar firmados no Senhor, que nós venhamos entender a doutrina daqueles que vão morar nos céus, e que nós não venhamos tirar nada daquilo que a cruz conquistou para nós. Muitas vezes nós pensamos que nós estamos sobre um jugo, mas eu queria dizer que nós só experimentamos uma liberdade com Cristo. Porque a Bíblia vai dizer que todo aquele que não tem Cristo é escravo do pecado. E que nós não venhamos colocar mais jugo e tornar a escravidão, assim como Paulo vai dizer aos Gálatas, mas que nós venhamos ficar tranquilos e descansando no equilíbrio de Cristo. Que nesse momento nós venhamos manter o nosso equilíbrio como se nós estivéssemos indo para a igreja, como se nós estivéssemos cultuando de forma cotidiana. Porque, na verdade, nós passamos muito mais tempo na nossa casa do que na igreja. Então, nós dependemos muito mais do que nós fizemos em casa do que o que nós fizemos aqui dentro. O nosso equilíbrio, a nossa vida estar em ordem, depende muito mais do que nós fizemos fora e do que nós fizemos aqui dentro da igreja. Nós devemos entender que para nós termos um equilíbrio, que é a salvação em Cristo, que é valores muito maiores. E a pergunta a qual eu queria deixar para todos nós, em qual posição nós estamos neste momento? Nós estamos como os fariseus, colocando peso em cima de nós, em cima dos outros, em cima daquilo que a Bíblia jamais falou? Eu ouvi certa vez um pregador dizendo que aonde a Bíblia não tem voz, nós não devemos ter ouvidos. Então, aquilo que a Bíblia não fala, então aquilo que nós não lemos aqui nesta palavra, nós não venhamos falar e não venhamos replicar também. Porque muitas vezes nós vendemos porque nós compramos. E eu queria especificar que muitas vezes nós falamos porque nós ouvimos falar. Mas eu queria dizer que há uma fonte da água da vida, assim como Jesus Cristo falou em João 7, ele vai dizer que aquele que recebe o Senhor Jesus Cristo, ele se torna uma fonte a jorrar para a vida eterna. Mas também eu queria vos alertar para que você principalmente venha ficar de ouvidos antenados para aqueles seus amigos que dizem assim, não tem nada a ver. E agora eu usei essa palavra para o público a qual eu muito ministro. Eles vão dizendo assim, que não tem nada a ver.
amigo que diz que a Bíblia não tem nada a ver, que ela está ultrapassada, eu queria dizer que ela é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Observando as profecias e olhando o que o Senhor Jesus Cristo vai dizer aos seus discípulos no capítulo 24 de Mateus, eu ministrei na Vila Fátima alguns dias atrás, eu falei sobre o princípio das dores. E parecia que a Bíblia, escrita há mais de 2000 anos, estava relatando o que eu tinha lido na terça-feira pela manhã. Que haveriam tremores de terra, que haveriam doenças, fome, em todos os lugares. Ouviriam falar de rumores de guerras. Hoje o Jornal da Manhã falou que há uma tensão entre Estados Unidos e China. E isso fez as bolsas despencarem, porque a chamada tensão entre China e Estados Unidos é chamado de a Segunda Guerra Fria. Ficam naquele impasse de ninguém dar um tiro, mas fica um ameaçando o outro. E aquele clima de tensão é chamado de Guerra Fria. Então, se nós olharmos para aquilo que o Senhor Jesus Cristo disse, é mais atual do que o que vai sair no jornal de amanhã. Eu queria dizer que nós devemos buscar um equilíbrio para que nós não venhamos colocar um jugo sobre as pessoas. Mateus capítulo 11, versículo 28, 29 e 30, vai dizer assim, e nós devemos prestar muita atenção para aquilo que nós estamos fazendo, pregando, ensinando. Jesus Cristo vai dizer assim, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados. As pessoas estão cansadas de ouvir sobre isso. Estão sobrecarregadas nesse momento. Sobre os pesos que já carregávamos há muito tempo, sobre as dores da vida, sobre aquilo que o Senhor Jesus Cristo falou, Ele disse assim, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Ele vai dizer assim, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados. Aleluia. Quando nós entendemos o que o Senhor Jesus Cristo vai dizer, nós vamos encontrar o equilíbrio para a nossa vida. Ele vai dizer assim, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu queria dizer que nós não temos condições de aliviar ninguém, mas o Senhor Jesus Cristo tem de aliviar todas as pessoas. Aqueles que buscam uma direção, aqueles que buscam algo diferente. Ele vai dizer assim, tomai sobre mim o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas. Então, que nós venhamos não ser que nem os fariseus e nem que nem os saduceus, mas que nós venhamos trazer o equilíbrio para a vida das pessoas e para a nossa também. Porque muitas vezes ficamos nos martirizando com alguma coisa que pensamos ser verdade e muitas vezes a Bíblia nem fala sobre isso. E o Senhor Jesus Cristo vai dizer assim, e aprendei. Nós precisamos cada dia mais aprender dele, que é manso e humilde. Por que manso? Porque para ensinar tem que ter mansidão. E para ensinar também precisa ter humildade para parar e falar e explicar quantas vezes forem necessárias até que entenda. Aleluia. E acharei descanso para as vossas almas. Então que as nossas almas não venham estar em desequilíbrio nem para um lado e nem para o outro, mas olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele vai dizer assim, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então que nós venhamos entender que o Senhor Jesus Cristo tem um descanso para nós, tem um oásis para cada um de nós, nesse momento tão difícil. E o que mais nós precisamos é nos aproximar de Cristo. Assim como o salmista vai falar no Salmo 73, no versículo 28, ele vai dizer assim, quanto a mim, bom é estar perto do Senhor e contar todas as suas maravilhas. Então que nós não venhamos trazer peso, mas que nós venhamos contar as maravilhas do Senhor. O Senhor tem feito maravilhas no nosso meio,
não de forma gigante como nós imaginamos, porque nós sempre pensamos em contar uma bênção gigantesca, mas eu queria dizer que o Senhor Deus é Deus de detalhes. E naqueles mínimos detalhes a qual o Senhor tem cuidado de nós nesse momento, eu queria que nós venhamos contar esses detalhes e que nós venhamos levar o equilíbrio para a nossa vida cristã. E ela fica muito mais fácil. E ela fica muito mais tranquila. Porque todas as vezes que nós olhamos para a palavra com o Senhor Jesus Cristo, ele disse assim, o jugo. O jugo era algo que ficava entre uma canga de boi e outra. E se ela estivesse desproporcional, os bois iriam andar em círculos. E que nós não venhamos andar em círculos na nossa vida cristã, mas de forma reta, olhando para a cruz, de forma vertical e horizontal, para com Deus e para com os homens. E principalmente, para com nós mesmos. Nós precisamos entender que nós temos um Pai de amor e que nada nos separa do amor dele. Mas nós precisamos de equilíbrio para entender quem é esse Deus. Amém? Que o Senhor vos abençoe grandemente e que nós venhamos buscar esse equilíbrio incessantemente. No nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmão Felipe. Vamos agradecer a Deus, amados, pela palavra que foi pregada e que o Senhor nos ajude, irmãos. Fariseu era problema, né? Jesus chega para ele e diz, olha, vocês são um sepulcro calhado. Por fora vocês estão branquinho, pintado de cal, né? Com uma mensagem de domingo dos muros, mas por dentro era podridão pura. Que Deus nos ajude. Vamos dar os avisos. Sexta-feira nós temos culto, domingo escola dominical pela manhã. Então você que está aí ouvindo, assistindo o culto online, faça um esforço, você que não faz parte do grupo de risco, venha estar conosco aqui, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Nós vamos nos colocar sobre os nossos pés, estaremos orando. A irmã Eunice, ela pede oração para o Fábio, seu parente, que está com problema espiritual. Nós vamos orar pelo Fábio. Também em seu favor, pois está com a suspeita de Covid-19. Vamos orar pela irmã Erenice. É isso mesmo, pastor Léo? Irmã Erenice. Então nós vamos assim orar, irmãos, pelas nossas irmãs. Mais alguém que precisa da oração? Eu e minha casa sou carente. Pastor Miqueias também, irmãos, que está precisando das nossas orações. Pastor Léo, o senhor quer vir aqui? Pode orar? Então vamos orar. Eu não estou chamando o Marquinhos para vir aqui orar, irmão, para nós não ficarmos compartilhando, tá bom? Vamos orar. Incline a tua cabeça. Pai querido que estás no céu, nós queremos orar, ó Pai, pela tua serva, Senhor. A irmã Erenice, Senhor. Visita a tua filha agora, Pai, na casa dela, onde quer que ela se encontre. Senhor, repreenda essa enfermidade, Pai. E se a tua filha também estiver enferma, Senhor, restaure a saúde da tua filha, porque tu podes, Senhor, fazer isso. É a oração da tua igreja. Queremos orar também pelo pastor Miqueias, Pai, que foi aqui mencionado, que está passando por esse momento difícil, Pai. Ajuda o teu servo. Visita também o irmão José Ruela, Pai, toma ele nas tuas mãos. O parente da nossa irmã Erenice também, ó Pai, que está com problemas. Tu és, Senhor, a solução para todo problema espiritual. Ajuda, Pai, nós te suplicamos
em nome de Jesus Cristo. Despede o teu povo agora na tua paz, debaixo da aspersão do sangue de Jesus Cristo, teu Filho. Abençoa também o nosso companheiro, o irmão Felipe, que transmitiu a tua palavra, Pai. Ser com o teu Filho, leva ele em paz. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Estenda tuas mãos para cá. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as eternas consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, e todos digam: Deus os abençoe e vos guarde.